Vamos lá. Nessa aula 16, eu vou iniciar um assunto que acho que vai perdurar por pelo menos uns 3 ou 4 vídeos, talvez, né? Um assunto um pouco extenso, mas bastante interessante, né? Tem várias, um monte de informações relevantes, tá? Que é a parte da gestão da água das águas vamos dizer, do esgoto, dos efluentes industriais, enfim, né? A gestão das águas. Os assuntos anteriores, né, eu vou voltar a comentar, de certa forma, em vídeos posteriores, né? Às vezes, né, eu vou replicando à medida que vou comentando aí, né? Por exemplo, agora nós vamos falar de gestão das águas, né? E de certa forma, né, por exemplo, no tratamento de esgoto, há a geração do lodo, né, que é um resíduo sólido e que encaixa muito bem, a meu ver, né, tanto nos assuntos que já foram abordados, até mesmo nos assuntos posteriores, né, sempre um assunto conectado ao outro. Então é o seguinte, vamos falar sobre gestão das águas em geral, né? Quando eu falo isso, né, falo sobre distribuição dos recursos aquáticos, né? Distribuição da água doce e da água salgada também, é óbvio, né? A distribuição, né, da água, né, por habitante, fazendo algumas comparações aí do Brasil com os outros países, a questão aí do saneamento básico, né, que é o assunto principal, tratamento de água, tratamento de esgoto, entre outras informações bastante relevantes, tá? Deixa eu aqui compartilhar com vocês, só um minutinho. De novo, né, algumas informações, fotos, ilustrações, gráficos, se tiver, até mesmo tabelas, textos, eu extraí da internet, né, só com o intuito de facilitar aí a explicação dos assuntos em questão, né? Então, vamos lá. Aqui aparece, né? Primeira coisa que eu vou comentar com vocês, né? Sobre quando eu falo gestão das águas, para que serve, né? Então, quando foram construídas as primeiras cidades, né, houve uma necessidade de desenvolver obras para fornecer água, né, de qualidade a uma quantidade adequada, né, que vai servir, né, para beber, para lavar roupa, tomar banho, fazer comida, para os animais beberem, também para irrigação, enfim, né? E à medida que as cidades foram crescendo, a distância entre as pessoas e a fonte de água, né, foi aumentando. Né? Então, existem relatos, por exemplo, da Roma Antiga, que ela se desenvolveu graças principalmente à construção de aquedutos, né, que são as primeiras ilustrações que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a cidade de Roma, né, até o fim do Império Romano, lá no final da Idade Antiga, início da Idade Média, ela tinha vários aquedutos, né, que captava água de dezenas de quilômetros de distância, né, constituindo aí verdadeiras grandes obras da engenharia civil. E aí, quando os bárbaros invadiram a cidade de Roma, né, destruíram, né, alguns deles até foram chamados de vândalos, né, até existe o termo vândalo quando alguém que destrói alguma coisa. E aí o que acontece? Os aquedutos foram destruídos, parou o fornecimento de água e a população romana foi obrigada a mudar, a ir para outros lugares, vão morar na zona rural ou ir para outras cidades, porque a convivência, né, a sobrevivência tornou-se praticamente impossível. Então, à medida que as cidades vão crescendo, mais investimentos são necessários e muitas vezes o gasto por habitante aumenta. Tá? Gasto do quê? Construção, tá, das instalações de água e também de esgoto, né, e também tratamento. Só que na época, no Império Romano, né, não tinha essa preocupação acerca do tratamento. Né? Por quê? Porque as fontes de água eram consideradas puras ainda, de qualidade. Ao contrário de hoje, que infelizmente muitas cidades do Brasil sofrem com esse problema, com problemas da fonte de água. Nós vamos falar sobre isso também. Tá? Então, só de curiosidade, né, vou mostrar para vocês aí algumas figuras, né, sobre o que provavelmente seria aí a primeira grande obra aí do hidráulica da humanidade, ou uma das primeiras obras, que são
os aquedutos romanos, né, que são encontrados uma boa parte da Europa Ocidental, né, tem obras em Portugal, Espanha, né, que sobreviveram, que ainda estão de pé, né, mesmo que em ruínas, principalmente na Itália e assim por diante. Tá? Aquedutos atravessando rios, atravessando vales, planícies e assim por diante. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui que eu não prestei atenção. Tá tudo bem. Vamos lá. Então, antigas tecnologias de saneamento. Então, o que vocês podem ver aqui, um aqueduto romano, em que a passagem da água se dá pela pequena queda altimétrica, né, do aqueduto. Mas é uma diferença muito pequena. Os romanos descobriram que, por exemplo, a cada 500 metros aproximadamente, né, 500 metros do aqueduto, pode cair apenas 1 metro de altitude. Então, a cada 500 metros de percurso, abaixar apenas 1 metro é o suficiente para a água escorrer, tá? Então, isso foi muito interessante, né? Porque às vezes a fonte de água está distante a uma cidade, só que a variação de altitude não é tão grande. Então, não houve a necessidade, por exemplo, de algum sistema de bombeamento, né? Na Grécia Antiga foi desenvolvido, por exemplo, o parafuso de Arquimedes, só que é uma bomba manuseada com a mão, né? Porque não tinha motor elétrico. Logo, bem depois, os holandeses, né? Até poderia ter colocado aqui, agora que eu lembrei, os holandeses lá no 1500, 1600 mais ou menos, desenvolveram aqueles moinhos de vento que serviu tanto para moer grãos quanto para bombeamento de água, ainda mais que boa parte do território holandês está abaixo do nível do mar. Então não é para captar a água acumulada, né, da chuva para bombear para o mar, né? Então aqui vocês estão vendo, né, quando passa para o morro, né, eles construíram túneis, tá? Aí passando regiões mais baixas, canais, e aí em vales, né, presença de aquedutos, né, usando estruturas abobadadas, né, com abóbadas, que permite aí garante, né, promove uma resistência, né, decorrente à compressão, ao peso dos tijolos. Tá? Que é algo que é usado até os dias de hoje na construção de pontes, né, principalmente de concreto, estruturas metálicas, e também construção de túneis. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, né, a água é captada em um reservatório, até mesmo, não precisa ser um lago artificial como tem hoje, né, mas pode ser um curso de um rio. Né? Ainda mais lá que na Itália, perto de Roma, né, toda a Península Itálica, né, no meio dela tem uma cadeia de montanhas chamada Montes Apeninos, que é relativamente próxima a Roma. Tá? Mas também existiram aquedutos em outros lugares também. Né? E também, né, os romanos até construíram algo podemos chamar de sifão, que é algo equivalente ao que está aqui abaixo, né? Só que aqui o aqueduto moderno, né? Quando eu falo aqueduto moderno, as tubulações são metálicas, ou de fibra, tem sistemas de bombeamento, estação de tratamento de água, né? Então, ao consumo de energia elétrica, um pouco antes disso, né? Energia mecânica proveniente dos ventos, mas os romanos construíram o que chama de sifão, né? Que por exemplo, se tiver um vale onde é impossível construir um aqueduto, construir uma tubulação fechada passando até mesmo pelo subsolo. Tá? Mas desde que seja uma tubulação rígida, fechada, estanque, né? Em que a água caía, né? Pela tubulação e ganhava um pouco de altura do outro lado, né? O princípio dos vasos comunicantes. Tá? Aí alguns exemplos, né? Construídos dessa forma. E aqui, por exemplo, a cidade de Segóvia, na Espanha, né? Cuja principal atração turística é um aqueduto romano. Tá? Aqui é o parafuso de Arquimedes, né? Uma pessoa gira, né? Rotaciona o parafuso que está aqui dentro, né? Dentro de um tubo e permitia, né? O escoamento da água a um nível mais alto. Até hoje, né? Encontra, por exemplo, parques onde há parafusos de Arquimedes, né? Como um sistema de bombeamento. Só que aí, obviamente, né? O bombeamento é feito por meio de um motor elétrico, tá? Aí, como falei, né, faltou colocar, agora que eu lembrei, né, um moinho holandês, né? Mas aí, bom, só procurar na internet, né, que são aquelas estruturas, né, com uma torre geralmente a um prédio, com pás, né, 4 pás mais ou menos, né, onde ó,
os ventos, né, batem nas pás, promove a rotação, né, e uma estrutura interna permite aí um bombeamento da água, né, ou também, né, moer grãos, como falei agora há pouco. Então tem toda uma estrutura mecânica, engrenagens, eixos por trás, né, dessas pás e que promove o movimento, né, conversão da energia dos ventos em energia mecânica. Só que com o passar do tempo, né, com a introdução da energia elétrica, né, foi também com o aumento da população da Terra, houve uma necessidade muito grande, né, de desenvolvimento de projetos dos mais diversos na área de saneamento e também destinação do esgoto. Por exemplo, né, até falei os vídeos atrás que na Roma Antiga, né, o esgoto era conduzido até o rio Tevere, o Tibre, que o Tibre é um nome aportuguesado, né, o Tevere é nome italiano original, né? Então o esgoto era conduzido nesse rio Tevere e aí, claro, né, acúmulo de esgoto, né, mau cheiro, desconforto, mal-estar, enfim, ainda mais que a Roma Antiga, né, como Roma moderna também, atual, muitas construções eram muito próximas umas às outras, eram bem concentradas. Aí surgiam outros problemas como a proliferação de doenças provocadas pelo ar, como tuberculose, né? E aí, no caso, lá na Roma Antiga já tinha um sistema que até hoje é considerado moderno em comparação a algumas cidades, né? Porque tem cidades, inclusive no Brasil, que o saneamento básico é tão arcaico, né, que o esgoto vai para a rua. Na época, no Império Romano, havia essa preocupação, né, em afastar as pessoas do esgoto. Então, já tinham, né, tubulações, construções das mais diversas para escoar esse esgoto, mas por baixo da rua, sem que ninguém tivesse contato. E aí escorria pelo rio. O rio Tevere, né, que Roma fica, acho que uns 30, 40 quilômetros de distância do litoral. Então, acabava indo para o mar. Se não me engano, é Mar Tirreno, né, que pega aí as proximidades da região de Roma. E que mais? Só que com a invasão dos bárbaros, né, não teve, como falei, destruição dos aquedutos, né, e aí com o tempo toda essa infraestrutura, né, de saneamento, escoamento do esgoto foi se degradando e a impressão que dá é que a cidade simplesmente regrediu no tempo, tá? É claro que necessita-se de investimentos, tem uma preocupação acerca da manutenção, tá? Tanto que tem cidades mundo afora que tem uma estrutura mais arcaica até mesmo que a Roma antiga. Tá? Também foram constituídas estruturas hidráulicas para embaixo do Coliseu romano, né, para desenvolver aí trabalhos artísticos, de teatro, assim, que use água, né? Então no pátio, né, onde os gladiadores ficavam, onde tinha as lutas e tal, tinha uma estrutura até mesmo para alagar, né, para apresentações aí que tinham embarcações, né, lutas na água, tá? Enfim, vamos lá. Tecnologias mais modernas de hidráulica, né? Então nós presenciamos, por exemplo, principalmente em cidades, regiões mais populosas, estruturas hidráulicas onde capta-se água até mesmo a centenas de quilômetros de distância. Isso acontece com a Grande São Paulo, tá? Com a Baixada Fluminense também, que capta-se água a uma distância aí de, acho que beira aí a 100, 120 quilômetros de distância, tá? Constituído verdadeiras obras, né? Grandes obras, grandes realizações de engenharia. Tá? E mesma coisa, né? Obras, quando falo hidráulica, não pensando apenas em saneamento, mas também pensando em irrigação e navegação, como vocês vão ver agora. Né? Isso para quem não sabe, é uma eclusa, que é uma instalação que é como se fosse o grande elevador que está instalado em muitas hidrelétricas, né? Porque hidrelétrica basicamente é o quê? É uma barragem, né? Um paredão, onde há uma diferença altimétrica entre a montante, que está no nível acima, e a jusante, que está logo abaixo. A construção de uma hidrelétrica, né, ela tem lá suas desvantagens, né, que é o alagamento de grandes áreas, impacto ambiental causado pelo alagamento de florestas, de vegetação, né, decomposição dessa matéria orgânica, ocasionando o que chama de eutrofização, que é o proliferação, decomposição da matéria orgânica na água, diminuindo a sua qualidade, né, inclusive para beber, né, torna-se água imprópria para consumo. Até mesmo, né, depende da situação, né, como aconteceu na usina de construção da usina de Balbina, no estado do Amazonas,
em que o lago formado foi tão grande em que a água ficou com uma qualidade tão sofrível que começou a causar problemas, né, corrosão até mesmo nas turbinas. Mas vamos voltar a falar das eclusas. É uma estrutura começa, né, toda concretada, que permite, né, passagem de embarcações de um nível para o outro. E isso tornou-se, e a navegação nesses lugares tornou-se possível devido à formação dos lagos artificiais que alagaram cachoeiras, quedas d'água, regiões assim com rochedos, aquele leito do rio que originalmente era impossível para navegação, com o alagamento, né, tornou-se possível. E aí, junto com isso, né, para incrementar a navegação, pode-se construir eclusas, aumentando a hidrovia, a extensão de uma hidrovia. Tá? No caso, por exemplo, o Rio Tietê, no estado de São Paulo, tem, deixa eu ver, Três Irmãos, Nova Vanhandava, Promissão, Ibitinga, Bariri, Barra Bonita, até onde eu sei, tem 6 hidrelétricas coeclusas, permitindo aí que as embarcações naveguem, pelo menos no Rio Tietê, uma distância de centenas de quilômetros, aí talvez uns 600, 700 quilômetros mais ou menos, né, desde o Rio Paraná até a região de Piracicaba, Barra Bonita, por ali. E no meio do caminho, né, tem terminais, né, multimodais, né, com terminais portuários, onde permite aí o escoamento de carga, né, da embarcação para os caminhões ou vice-versa, das embarcações para os trens, enfim, né? Mas não apenas no Rio Tietê, né? Também tem navegação no Rio Paraná, né? Que o Rio Tietê é afluente do Rio Paraná, estendendo ainda mais aí a hidrovia, né? Porque tem Ijuquiá, Ilha Solteira também tem eclusas. Se tivesse, por exemplo, eclusa na usina de Itaipu, que até hoje dizem que é um grande pecado que foi cometido não ter construído eclusa no Rio Itaipu, no Rio Paraná, né, a usina de Itaipu, e poderia, né, por exemplo, uma embarcação saindo de Piracicaba, saindo de São Simão, lá no sul de Goiás, poderia ir até a Argentina. Mas, enfim, é só um caso que eu queria comentar com vocês. Isso é uma estrutura mais moderna, que é a que permitiu, por exemplo, a construção do Canal do Panamá, tá? Que tem em torno de 60, 70 quilômetros de percurso, né? Mas assim, uma parte são canais e outra parte é apenas lagos, né? E no meio do caminho várias eclusas, como essa aqui, ó. Porque não sei se todos sabem, né, que o nível do mar do Oceano Pacífico é diferente do nível do mar do Oceano Atlântico, devido aí a diferentes graus de salinidade e temperaturas. E aí tem algumas eclusas do lado do Pacífico, né, que permite o barco subir até um nível um pouco mais alto, aí no final lá do canal, né, mais perto do Atlântico, passa por mais eclusas para descer. Tá? E recentemente o canal do Panamá foi ampliado, né, construindo-se mais canais paralelos e mais eclusas. Maiores, né? Por quê? Porque a largura das eclusas, né, limita o tamanho dos barcos que passam por elas, né? E sabe-se que tem embarcações aí chamadas pós-Panamax, que são muito maiores do que a largura das eclusas do Canal do Panamá. E o Canal do Panamá, só de curiosidade, né? Não é o primeiro grande empreendimento desse porte, né? O Canal de Suez, que divide a África da Ásia, lá no território egípcio. É um canal um pouco maior, né? Foi construído por uma empresa francesa que existe até hoje, que chama Suez, tanto que foi o nome do canal, Canal de Suez. E aí foi construído no meio do deserto, né? E permitiu, né, uma comunicação mais rápida entre a Europa e a Ásia, o Mar Mediterrâneo e o Oriente Médio, por exemplo, né? Transporte de petróleo e derivados, por exemplo. Só que as embarcações também têm suas limitações, né? Tem um tipo de embarcação chamado, não, pelo tamanho, né, chamado Suez Max, que é a maior embarcação possível de passar no canal de Suez. E os Panamax são embarcações um pouco maiores, tá? Que podem passar pelo canal do Panamá, que é um canal mais novo, mais recente, né? Foi construído lá, iniciou no final do século XIX. 1880, 1890, né? O canal de Suez é de 1860, mais ou menos. Existem outros canais marítimos, tá? E não esquecendo também dos canais fluviais,
tá? Que são muito comuns na Europa, por exemplo. Tá? Parece que na China também, não tenho certeza. Então, constituiu, né, possibilitou, né, uma diminuição dos custos, né, devido à diminuição dos percursos. Tá? Por exemplo, o Canal do Panamá, né, tornou possível uma comunicação mais rápida entre, por exemplo, costa leste dos Estados Unidos com a Europa, ou costa oeste dos Estados Unidos com a Ásia. Tá? Em vez das embarcações passarem pelo Estreito de Magalhães, que fica embaixo lá do extremo sul do Chile e da Argentina. Bom, porque no extremo sul da Argentina, Cabo Horn, Estreito de Magalhães é um local onde o mar é revolto, às vezes congela, enfim, né, que já fica bem no sul. Bom, só que aí, por exemplo, o Canal do Panamá, por exemplo, houve uma necessidade, né, de construção de eclusas, né, para fornecimento de água doce para o canal, para encher o canal e encher as eclusas. Então foi necessário construir represas, tá? Também para pegar água, né, porque era uma região de floresta tropical. Tá? Ao contrário do canal de Suez, né, que foi construído, né, todo o canal é de água salgada. Tá? Tem o lago no meio do caminho, né, mas o canal de Suez é inteiramente água salgada. Aqui não, é uma mistura de água salgada com água doce proveniente das florestas, da floresta tropical que pega aqui no Panamá, e boa parte da renda deste país é decorrente ao pedágio que é cobrado para a passagem das embarcações. Tá? Bom, já falei demais sobre o caso aqui do Canal do Panamá. Vamos lá. Esse aqui, acho que a foto ficou um tanto ruim, mas vou explicar. É na Holanda. É um canal passando por cima de uma estrada. Tá? E muitas vezes que a gente vê o contrário, né? Uma estrada passando por cima de um canal. E esse aqui é na Alemanha. Tá? Porque em vez de construir uma eclusa de um lado, uma eclusa do outro, apenas para atravessar sei lá se é rio ou canal, né? Então foi construído uma ponte canal por cima. Tá? E isso aí não é para fins lúdicos, não é para passagem de cargas mesmo. Por quê? Qual a vantagem de construir canais? Embora seja um custo muito alto, né, para não dizer altíssimo, mas o consumo de combustível e no final das contas, né, o custo para transportar cargas, ele é muito menor que de uma ferrovia e uma ferrovia é muito menor que de uma hidrovia. Então, onde os canais podem ser bastante utilizados, né, a navegação fluvial, lacustre, navegação de cabotagem, né, que é de entre portos marítimos no mesmo país, isso pode ser feito assim para transporte de carga de baixo valor agregado, como minérios e madeira, carvão, enfim, né, fertilizantes, a longas distâncias, podendo também construir portos, né, para fazer aí a multimodalidade, né, uma carga sendo transferida de um modal para o outro, água para trem, trem para caminhão, e assim por diante. Então, gente, assim, quando fala, né, em obras hidráulicas, né, fala-se, inclusive, né, água para fins de transporte. Mas sabe-se, né, que a água serve para transporte, saneamento, irrigação, tá? É água para fins industriais e em alguns lugares há um conflito delas. Tanto que tem lugares que há uma cobrança, tantos reais, tantos centavos por metro cúbico. No Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, já existe essa cobrança. Tá? Para melhor gerenciar a água, né? Porque é aquela história, né? Quando o produto é de graça, não há tanto carinho pelo produto, né? Mesma coisa, às vezes, né? Quando alguém recebe uma doação. Recebe uma doação de um produto que não necessita. A pessoa deixa de lado, ou esbanja, ou desperdiça. Então, aqui no caso da água, né, que é considerada uma grande maioria, né, das indústrias, das pessoas, um produto de graça. Já deixa de ser de graça quando você precisa consumir energia elétrica para efetuar o bombeamento ou quando você já tem que comprar uma bomba com tubulações. Aí deixa de ser gratuito. Já tem um gasto. Então é o seguinte, a água que nós pagamos, né, do abastecimento, né, nas casas, está incluído o quê? Os serviços, né, as despesas decorrentes ao bombeamento, né, da água in natura, tratamento e fornecimento para as casas e também, né, transporte e tratamento do esgoto, né, e sua injeção aí a um corpo d'água. Então nós pagamos, né, pelo serviço de saneamento, mas ainda não estou dizendo que um dia isso vai acontecer, não sei, mas ainda não se cobra pelo produto em si. É a mesma coisa, por exemplo, a gente comprar um produto, vem pelo correio, a gente só paga o frete. É isso que acontece.
tá? Então, em alguns lugares, né, há um conflito entre navegação versus, esqueci de falar, desculpa, navegação versus geração hidroelétrica versus saneamento versus irrigação versus uso industrial. Isso se não tiver outra aplicação também, né? Como, por exemplo, no estado de São Paulo, tempo atrás, no Rio Tietê, por um bom período de tempo, período até superior a, acho que 15 meses mais ou menos, a hidrovia Tietê-Paraná, ela parou foi interrompida, a hidrovia Tietê-Paraná. Por quê? O nível da água estava tão baixo que as embarcações não podiam passar com risco de encalhar. E aí aquela carga que antes era pelas embarcações, o custo aumentou, né? Por quê? Mais carga por caminhões, mais carga por trens, né? Aí só depois, mais recentemente, que a hidrovia voltou a ser operacional, mas até aí, né, as empresas tiveram que demitir, projetos de expansão tiveram que ser interrompidas, né, por falta de água. Só que o Rio Tietê, boa parte dela é composta por hidrelétricas nas suas represas, né, seus lagos artificiais, e aí tinha a questão da geração elétrica. Então, muitas vezes, a geração elétrica gera conflitos sobre a necessidade de ter um nível de água suficiente para navegação. Então, às vezes, a legislação estadual, né, exige, né, o nível mínimo de água, tanto na montante quanto na jusante, para navegação, até mesmo para saneamento, e isso pode prejudicar a geração elétrica. Tá? Por isso que eu falei do tal do conflito das águas. E esse conflito aumenta, né, quando tem várias cidades que são dependentes de um rio, como acontece com o Rio Paraíba do Sul, né, que nasce no estado de São Paulo e deságua no norte do Rio, e que fornece água para a população aí total, vamos chutar aí uns 12, 15 milhões de habitantes. Só, por exemplo, a Baixada Fluminense, né, que tem aí em torno de 10, 11 milhões de habitantes, a maior parte dessa população depende das águas do Rio Paraíba, né? Depois vou falar sobre transposição. E aí também a população paulista e fluminense, né, que as margens do Rio Paraíba, principalmente naquele trecho entre Jacareí e Volta Redonda, tá? Que pega uma população aí, imagino, né, de 4 milhões de habitantes. E o Rio Paraíba não é um rio tão volumoso, assim, tão caudaloso assim. Então é pouca água para muita gente. Tá? Vamos lá. O que seria uma transposição? É um procedimento ao qual transfere a água de uma bacia para outra. Pode ser de uma microbacia para outra microbacia, ou pode ser de uma bacia maior para outra maior. Né? Então, a transposição mais recente que tem falado é do Rio São Francisco. Para quê? Com o objetivo de expandir a irrigação, até mesmo para beneficiar, né, para melhorar o serviço de saneamento em cidades, em municípios, melhor dizendo, de estados que estão mais ao norte do Nordeste, como Ceará, Paraíba, talvez Rio Grande do Norte, Pernambuco. Mas a captação de água está lá no estado da Bahia, tá? No trecho onde o Rio São Francisco passa pelo estado da Bahia. Então, teve conflitos assim políticos, até mesmo ideológicos, né? Claro que quem era da Bahia era contra, mas quem era do Ceará, Paraíba, Pernambuco era a favor. E aí a grande questão, quanto de água seria captada? Outra questão, quanto que ia custar? E se tratando de obra pública, infelizmente passou-se por problemas, superfaturamento, desvio de verbas, enfim, né, obra mal feita, trecho do canal que foi estourado devido à erosão. Então tem muitos problemas que ocorreram, né? Mas vamos lá. Basicamente, né, transposição, né, captar água de um rio por meio de canais, túneis, sistemas de bombeamento, conduz a água para nível mais alto, mas podendo, por exemplo, a água atingir níveis mais baixos, mas do outro lado de um morro, de uma serra, que na hidrologia falam, né, chamam de divisor de águas, né, que permite aí o fim de uma bacia hidrográfica e começo da outra. Então, o que vocês estão vendo aqui, né, conjunto de aquedutos, túneis, canais, lembrando, né, aquelas obras da época do Império Romano, tá? Mas sempre com a intenção de permitir, né, até mesmo desenvolver uma nova atividade econômica, né, um projeto de irrigação em um determinado lugar, tá, que antes era o fornecimento de água era escasso,
permitindo até mesmo, né, diminuição do êxodo rural, permitindo diminuir, né, as migrações, né, da zona rural para a cidade grande, diminuindo até mesmo a construção de favelas. Tá? Aí tem a questão social também. Tá? No caso específico do Rio São Francisco, né, os apoiadores, né, dessa obra, né, informaram que seria bombeado uma quantidade de água tal que não prejudicaria a pesca, outra atividade que esqueci de falar, né? Falei de saneamento, falei de irrigação, falei de geração elétrica, industrial, navegação. Desculpa, esqueci de falar da pesca, né? Embora a pesca não use a água em si, né? Mas dizem que não prejudicaria essas atividades a jusante da captação da água, né? Que vocês estão vendo aqui, né? Composto aí por 2 eixos. Eixo leste para abastecer Paraíba, Pernambuco. E o eixo norte, Ceará. Agora estou vendo aqui também Rio Grande do Norte. Porque no Nordeste foram construídos vários açudes, várias represas também, né? Pensando em fornecimento de água. Ao contrário do resto do Brasil, né? Que os lagos artificiais foram construídos principalmente para geração elétrica. Então, é uma obra complexa, grande, né? Em que permite aí bombeamento de água, principalmente em época de cheia, em época em que o nível do rio São Francisco está alto. E o São Francisco ele depende muito do clima tropical, por quê? Porque as nascentes dela estão numa outra região, uma região de clima tropical, na região aí mais ao centro do estado de Minas. Centro de Minas, passa pelo norte de Minas até chegar no Nordeste, né? Aí sobe até um certo momento, sobe, vira para a direita e deságua no Oceano Atlântico. Tá? Então é isso, está visando aí expansão da irrigação, saneamento, etc. Mas para fazer um tipo de obra dessa, como qualquer outra obra de saneamento, é necessário fazer um estudo hidrológico, tá? Verificando, né, analisando, por exemplo, a vazão de água dos últimos anos, das últimas décadas, né? Um estudo extenso. Então, por exemplo, mesma coisa a construção de uma hidrelétrica. Como é que você vai saber o potencial a ser instalado, o quanto de energia que pode gerar? Aí precisa fazer uma análise, verificar, né, o quanto de vazão, né, tem vazão de água, vazão de água o quê? Vazão pelo tempo, e sabe-se, né, que a vazão altera significativamente, né? Clima tropical, por exemplo, chove mais no verão do que no inverno. Tá? Então, aqui, governo pretende gastar 10 bilhões de reais até 2026. Claro, infelizmente, né, na época lá do lançamento, né, o valor do projeto era bem menor. Tá? Mas é o seguinte, gente, quando falo em obras de gestão das águas, não é apenas captar água e levar para outro lugar. Também existem aí programas de racionalização de água, melhoramento da gestão, até mesmo aperfeiçoamento de projetos de irrigação, porque em vez de, por exemplo, usar pivôs, usar aquelas tecnologias lá que usa e esbanja água, existem outras que são mais econômicas, como o gotejamento. É o que? Tubulações com furos e vai gotejando perto da raiz das plantas, principalmente se tratando de vegetais, culturas frutíferas, né, de frutas e árvores, né, desde, por exemplo, laranja, em parreirais, né, uvas, mamão, melão, assim por diante. Porque aqui nessa região produz muito isso, né, frutas, até para exportação, manga, melão, mamão, uva e assim por diante. Tá? Então não adianta nada gastar muito com projetos para bombear bastante água se há desperdícios. E aí, como é que faz para melhorar a gestão das águas? Né? Programas de conscientização, né, contra o desperdício, técnicas mais modernas de irrigação, obras, né, para substituição de adutoras, de tubulações, aí, visando diminuição dos desperdícios dentro das cidades, que é um grande problema que tem no Brasil, né, que em torno de tem valores aí mais para frente, mas se não me engano, quase, se não me falha a memória, quase a metade da água é distribuída nas cidades, ela é desperdiçada devido a rompimento de tubulações. E o grande problema de romper tubulação é que quando nós descobrimos, a quantidade de água desperdiçada já foi muito grande. Por quê? Quando, por exemplo, o asfalto está cedendo, está formando buraco, é sinal que já faz um certo tempo que aqui está tendo rachaduras, trincas, colapso do sistema. Tá? Que nem cupim
em piso de taco, piso de madeira. Se você descobre o primeiro cupim, é sinal que já estava bem alastrado. Tá? Então, olha só, uma parte da obra: recuperação de nascentes e áreas degradadas, modernização da agricultura irrigada e programas de aquicultura, né? Criação de peixes. Qual a vantagem de recuperar nascentes e áreas degradadas? Melhoria da qualidade da água, isso cai muito bem em mananciais de águas, né? Lagos, estruturas aí feitas apenas para fornecer água para cidades. Porque ao construir, ao recuperar as degradadas, recuperar nascentes, a tendência é a água ficar cada vez menos turva. A tendência é ter um gasto menor com estações de tratamento de água. Porque estações de tratamento de água, ela tem que ter uma estrutura para quê? Para decantar a água turva, né? Promover floculação, precipitação e até colocar alguns componentes, materiais aí para diminuir a turbidez e aumentar aí e colocar cloro também, ou ozônio, enfim, né? Para desinfecção, né? Se tratando aí, por exemplo, de água onde a qualidade já não é tão adequada assim. Então, recuperar nascente, áreas degradadas, ajuda muito, inclusive para diminuir os custos do tratamento da água, tanto que tem lugares que a água nem precisa ser tratada, é só ter uma leve filtração mecânica, tá? E que mais? O fato de recuperar nascentes e áreas degradadas, né? Elas permitem o fornecimento de água mais constante, porque o que está acontecendo nos dias de hoje? Nós podemos observar muito isso nas cidades, onde está aumentando, né, diminuindo, melhor dizendo, né, aquele, vamos dizer, aumentando, né, a impermeabilização do solo devido ao aumento da presença do asfalto e do concreto, diminuindo a absorção de água pelo solo. E aí nas cidades, né, diminui as áreas verdes, árvores, né, então tem menos água sendo absorvida pelas plantas. Então a água, né, ao invés de ser absorvida pelo solo e pelas plantas, ela corre mais superficialmente, né? Então a água desde a queda da água pelas chuvas, né, no solo até o canal ou um rio, né, ele corre muito mais rápido. Onde eu quero chegar? Com pouco de chuva, já ocorrem as enchentes, alagamentos. Tá? Então, o fato de recuperar essas regiões aí de mata ciliar, nascentes, né, permite que a natureza segure a água por mais tempo e vai liberando de forma mais vagarosa. Então, por exemplo, uma época de seca, não vai ficar tão seco assim. Então, o rio não vai secar ao ponto de não poder passar alguma embarcação, a ponto de os peixes morrerem, enfim, né? Então, vai ter uma vazão mais constante. E aí é mais fácil de controlar. Porque, ao contrário disso, são necessárias obras de infraestrutura, escoamento de águas pluviais, né, que é a água da chuva, muito grandes, e aquela infraestrutura muito grande para ser usada apenas poucas horas por ano. Pensa numa situação em que você precisa, construir um empreendimento, qualquer tipo de empreendimento, pode ser uma loja, uma estrutura, em que você vai usar apenas uma parte dessa estrutura quase todo ano e apenas um pequeno período do ano você usa essa estrutura em sua total capacidade. Só que você tem que manter essa estrutura muito grande, tem que fazer a manutenção, você vai gastar. Tá? Eu falo isso, vamos supor, por exemplo, uma cidade turística, em que recebe muitos turistas em um curto período, em um determinado período do ano, vamos supor, em um mês. E os outros 11 meses, aquela estrutura está lá parada e às vezes precisa passar por manutenção, para não ter nenhum problema. Tá? Eu falo isso também, por exemplo, transporte urbano, ônibus, onde precisa de vários ônibus para transportar as pessoas na hora do rush, né? Quando está indo e voltando do serviço ou do estudo. Mas aquele período 9, 10 da manhã, 2, 3, 4 da tarde, que tem bem menos gente procurando ônibus, os ônibus ficam parados. E é necessária uma condição financeira para mantê-los essa estrutura 24 horas por dia, né? O salário dos funcionários, enfim.
Tá? É nisso que eu quero chegar. Então, a vantagem de investir também na natureza, né, possibilita que a natureza segure mais a água e seja liberada assim a um período mais, uma forma mais devagar, não repentina. Tá? Vamos lá. No Brasil seria bom seria interessante que tivesse obras de transposição no Brasil inteiro? Na minha opinião, sim, né? Porque existem obras de transposição que vocês vão ver, né? Que é mais para fins de saneamento. Aqui é mais para irrigação, mas também para saneamento. Tem obras de transposição pensando mais para fins de saneamento, que vocês vão ver, que são obras assim, um pouco menores que essa aqui. Mas, infelizmente, tem lugares do Brasil, como por exemplo o Rio Grande do Sul, que quando tem laninha, o interior do Rio Grande do Sul é tão seco quanto o sertão nordestino. Então seria interessante que tivesse obras de transposição, né, para pegar água de um lugar para o outro. Água doce de uma bacia para o outro, de uma microbacia para o outro. Só que o investimento seria muito alto. Será que você teria retorno econômico, viabilidade econômica? Não sei, né? Mas também é questão de saúde pública, tá? Para evitar que as pessoas usem água de fontes, como é que se fala? Fontes mais duvidosas, né, digamos, né? Por exemplo, no interior do Nordeste, né, tem lugares em que o lençol freático tem água salobra. O que é água salobra? É água com teor de sal acima da água doce, mas abaixo da água salgada, porque da água salgada do litoral nordestino chega em torno de 35 gramas por litro de água. E para a gente beber, por litro, fazendo aqui as contas de cabeça, acho que tem que ser no máximo 9 gramas, acho, 9 gramas, não, 0,9 gramas por litro. Tá? Para 0,9 gramas por litro é o limiar aí do que o ser humano pode beber ou não pode. Tá? Aí a água salobra já é acima disso. Tanto que tem alguns lugares, né, que existem aí pequenas usinas de dessalinização, que é pegar a água salobra, retirar o sal, aí poder beber depois. Eu vou falar sobre dessalinização mais para frente. Aí, de novo, né? Então, pode se pensar, né? Com a transposição das águas, constitui obras menores, como construção de canais, adutoras, etc. E se for pensar em saneamento, né? Sempre tratar o esgoto, né? Porque o esgoto tratado de uma cidade vai servir como água para beber para outra cidade. Claro, né? Que vai passar pela natureza, vai ter lá um tratamento final, né? No meio do caminho, né? Mas não é bom abusar, né? Por quê? Porque o tratamento de esgoto, né, nem sempre, né, é tratado 100%. 100% já fica caríssimo. Então, por isso que tem muitas estações de tratamento de esgoto que tratam no mínimo com 80% de tratamento. O que seria 80% de tratamento? Diminuir 80%, que tem vários índices. O mais comum, o mais famoso deles é DBO, demanda bioquímica de oxigênio. O que é isso? Quanto maior o DBO, mais poluída é a água. É o quanto de oxigênio que necessita para purificar a água, um determinado volume de água. Então, por exemplo, água para beber, falei DBO na casa de unidades, não chega nem a 10. Mas uma água poluída pode chegar a milhares ou até mesmo dezenas de milhares. Se não me engano, é miligramas de oxigênio por litro de água, uma coisa assim. Aí existe DQO, demanda química de oxigênio, coliformes fecais, e assim por diante. Ou especificamente, né, concentração de alguns elementos como metais pesados, e assim vai. Aqui, por exemplo, né, a obra, né, que é a transposição do Rio São Francisco. Tá? Agora vamos falar de outras transposições aí, pensando principalmente em saneamento. No caso aqui, um dos mais conhecidos, né, talvez o maior do Brasil, é o do sistema Cantareira, que é um conjunto de lagos artificiais localizados a uma distância que vai de 40, 50 até 150 quilômetros de distância do centro de São Paulo. E tem um conjunto de reservatórios que estão a uma altitude maior que a cidade de São Paulo. Tá? A cidade de São Paulo, boa parte dela está no Vale do Rio Tietê. E elas são conectadas entre si por meio de canais. Tá? E aí uma parte das águas, inclusive,
ela surge, né, de nascentes que estão localizadas no estado de Minas. Tem cidades do extremo sul de Minas, né, tem uma cidade chamada Extrema, tem lá Camanducaia e assim por diante, extremo sul de Minas, e cujos rios, riachos, elas acabam desaguando nesses lagos. Só que assim, são microbacias, né? São várias microbacias dentro do sistema Cantareira e há uma conexão entre uma e outra. Só que esses lagos também, eles são usados para fins turísticos, tá? Aí outro item também, né, a importância da água, né? Aquela hora eu falei, né, de saneamento, saneamento, irrigação, industrial, transporte tal, pesca, turismo, né? Então tem vários empreendimentos, condomínios fechados, nas proximidades, né, nos lagos, né, nas margens dos lagos, tá? Infelizmente, né, presenciamos aí, tem ano sim, ano não, né, que o nível dos reservatórios do sistema Cantareira tem ficado baixo demais. Aí teve um ano aí que foi terrível. Por quê? Porque pelo menos uns 40%, se não me falha a memória, da demanda de água na Grande São Paulo inteira depende desse sistema Cantareira. Tá? Vamos lá. E aí teve uns anos aí, 2015 principalmente, em que o nível ficou tão baixo que necessitou, né, de iniciativas de racionamento de água, né? Enfim, que é complicado. E vocês podem observar que é um verdadeiro zigue-zague, né? Sempre o nível dos reservatórios do sistema Cantareira sempre estão mais baixos em julho, agosto, setembro, né? Que pega aí a época que chove menos, né? Clima tropical, né? Isso é natural. Clima tropical chove menos no inverno e aí recupera um pouco do nível, né? Em janeiro, fevereiro, quando chove mais. Aí que tá. Tem anos, né, que chove demais, tem anos que chove de menos, né? Tem muito a ver também com El Ninho, Laninha. El Ninho, por exemplo, seca rigorosa no Nordeste, chuva demais no Sul. E Laninha, chuva, mais chuva que o normal, que a média no Nordeste, no sertão nordestino, e seca principalmente no Rio Grande do Sul. No Paraná também, né? Recentemente foram registrados aí uma seca tremenda no Rio Iguaçu, tá aí problemas de abastecimento, principalmente na região metropolitana de Curitiba. Até chegar em 2015, né, que pegaram água do volume morto. O que é o volume morto? É aquele volume de água que fica abaixo do nível da captação de água. Do nível da captação de água. Então, precisou de tubulação, bombeamento suplementar para subir o nível até chegar à captação. Só que muitas vezes essa água torna-se uma água mais turva, né? Porque é água que meio que lava, da lavagem do solo. Tá? Então o tratamento fica até mais caro. E paradas mais constantes, mais frequentes, de paradas mais frequentes para manutenção das bombas, né? Porque acumula muita terra. Ocorre também abrasão, desgaste do rotor das bombas, né? Que é a parte móvel das bombas. Então é tudo muito mais complicado. Mas o que fazer para diminuir tudo isso aqui? Diminuir os desperdícios, né, decorrente a rompimento de tubulações. Aí tem que ter obras, né, perfurar asfalto, concreto, tal, para substituição das tubulações para diminuir as perdas. Diminuição das perdas também por parte dos consumidores, né? Programa de eficiência, desculpa, de eficiência, né? Para diminuir os desperdícios. Eu vou falar que isso é muito importante falar sobre isso mais para frente, né? Faz-se de tudo, né? Para precisar cada vez menos dessas águas, porque senão vão ser necessárias mais obras, mais programas de transposição. Isso que, olha só o agravante. No caso do sistema Cantareira, é necessário captar água de outras regiões, até mesmo de outro estado. Não captar água do outro estado, mas no caso de Minas Gerais, mas é captar as águas cujas nascentes estão em outro estado. Então gera-se conflitos entre as comunidades, as populações de outras regiões. Isso já está acontecendo. Grande São Paulo versus região de Campinas. Tá? Existe até já teve, mas depois deixaram para lá. Uma ideia de transpor uma parte das águas do Rio Paraíba para alimentar a Grande São Paulo. Só que aí começou a gerar encrencas aí com o pessoal do Vale do Paraíba e até mesmo da Baixada Fluminense. E por motivos óbvios, né? Porque você vai bombear água de uma bacia para outra, lógico que o nível do rio bombeado vai diminuir. Né? Lógico.
Então são necessárias essas obras que muitas vezes são mais baratas, que é diminuir as perdas no transporte, né, no saneamento, diminuir as perdas no ponto final, né, no caso das residências, indústrias, melhorar a gestão das águas, né, por parte do consumidor final, e também obras de melhorias, né, de recomposição de matas ciliares, recuperação de nascentes, até mesmo plantar mais, recuperação de mata nativa para reter mais água em um determinado momento e a natureza liberando água aos poucos. É como se fosse fábrica de água. Então existe até a iniciativa de uma cidade chamada Extrema, onde, principalmente em vales, antigas nascentes, plantaram-se árvores para produzir mais água, né? E no final das contas gerar benefício com o aumento do nível dos reservatórios do sistema Cantareira. Mas isso pode servir em qualquer lugar do mundo, tá? Então há uma preocupação acerca disso, né? E também, de novo, que eu já falei no caso do Rio São Francisco, da transposição do Rio São Francisco, quanto mais nascentes, quanto mais recuperar áreas degradadas, menos água turva vai ter e a mais pura fica a água. E aí menores são os gastos com tratamento de água, porque necessita de menos trabalho para deixar a água turva, tá? E claro, tem que tomar muito cuidado para para evitar construções clandestinas. Porque construções clandestinas possibilitam o quê? A chegada do esgoto nesses reservatórios. Aí tem que ter um gasto adicional com cloro, com ozônio. O ozônio é muito caro. Mas para quê? Desinfecção da água. Tá? Isso acontece com a represa Billings, que é outro exemplo que eu vou falar daqui a pouco. Tá? E a Grande São Paulo, né, ela é composta por vários sistemas, né? O Cantareiro principal, mas tem outros, estão vendo aqui que tem várias represas aqui, e essas represas, elas foram construídas em especial para abastecimento, tá? Tem mais antigas aí que tem 100 anos, como Guarapiranga, Billings, que estão aqui embaixo, mas só que tem outras aqui, por exemplo, que estou apontando Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Tibainha, que são mais novas. Jaguari também. Paiva Castro e assim por diante. Então, olha o caminho que é feito às águas. E aí é uma água que também é usada por outras cidades que não são da Grande São Paulo. Vocês estão vendo aqui Bragança Paulista, aqui, por exemplo, Bacia PCJ, que é bacia do que pega a região de Piracicaba, Campinas e Jundiaí. Tem lá Rios Piracicaba, Rio Jundiaí, enfim, né? Então gera-se um conflito entre as regiões. Ainda mais que a Grande São Paulo tem em torno de 20 milhões de habitantes e a grande região de Campinas tem em torno de 5 milhões de habitantes, pegando aí Piracicaba, Campinas, Valinhos, Vinhedo e cidades próximas, né? E etc e tal. Aqui o projeto, né? O esquema, né? Tem represas a montante, e aí vai descendo, né? Embora, por exemplo, essa represa aqui esteja no nível mais baixo que, por exemplo, a Avenida Paulista, né? Para quem não conhece, a Avenida Paulista está em um dos pontos mais altos da cidade de São Paulo, tá? Mas é bem complexo, né? Por quê? Porque tem as represas e tem lá os sistemas de túneis, bombeamento, estação elevatória, né? Que é bombeamento. E o que está escrito aqui, reserva técnica, né? Que é o nome técnico bonitinho para volume morto, que é aquele volume e que não tem como captar, porque a captação de água, né, a boca da tubulação fica no nível mais alto. Aí precisa de uma bomba para levar água até aquela outra boca, até essa boca. Isso é, o volume morto está aqui. A captação está aqui, então tem que ter uma bomba para subir essa água, para fazer o recalque dessa água para entrar na tubulação. O Cantareira é um dos maiores sistemas produtores de água do mundo. As 6 represas que compõem o complexo estão em diferentes níveis e estão interligadas por 48 quilômetros de túneis para aproveitar os desníveis e a acumulação de água por gravidade. E aqui no meio não tem hidrelétrica, tá? No caso da transposição da água do Rio Paraíba para abastecimento da Baixada Fluminense, aí tem hidrelétrica sim, vocês vão ver mais para frente. E a Grande São Paulo existem outros sistemas, né? Só que o maior de todos é o Cantareira. E como disse, né, houve, né, projeto não, intenção de bombear água do Rio Paraíba que já foi descartado.
água, né, de outros rios, né, que vão cair em outras bacias, não sei no que vai dar. Mas aquela história de novo, fica muito mais barato investir em eficiência do que construir uma coisa nova. Com eletricidade é a mesma coisa. Olha o que aconteceu, até que o logo aqui de uma afiliada da Globo no Vale do Paraíba, que é a TV Vanguarda, em que o nível uma represa do sistema Cantareira ficou tão baixo que foi aparecendo aqui, ó, carcaça de carro. E aí teve até uma situação em que uma região descobriu-se tanta carcaça de carro que desconfiaram que era fruto de roubo, furto, etc, né? Enfim, é uma longa história. Aqui, ó, o nível da água baixou tanto, né, que tornou-se até complicado, né, para navegação em alguns pontos. Tá? No caso aqui, transposição do Rio Pinheiros, né? Primeiro, o que é o Rio Pinheiros? É um rio que corta a cidade de São Paulo e deságua no Rio Tietê. Mas até a década de 20, o Rio Pinheiros ele corria em direção ao Rio Tietê. E aqui Tietê flui para o interior do estado de São Paulo. Aí a cidade de São Paulo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Lá para a década de 20, né, houve-se uma ideia de construir a represa Billings, aí tem uma menor chamada Rio das Pedras, para fornecer água para uma hidrelétrica que fica na cidade de Cubatão, que fica já no litoral, na Baixada Santista, Henry Borden. Então construiu, por exemplo, Rio Pinheiros está no nível, acho que lá em torno de 650 metros em relação ao nível do mar, uns 650 metros. Já a represa Billings é um nível mais alto, acho que em torno de 700. Só que para facilitar o bombeamento da água do Rio Pinheiros até a represa Billings, foram construídas 2 usinas elevatórias, hidrelétricas ao contrário, né? Construções no leito do rio para bombear a água. Para quê? Para inverter o sentido da água do Rio Pinheiros. Então foi aqui, a usina elevatória Traição e Pedreira. Então inverteu-se o sentido da água para bombear água para a represa Billings e, num determinado ponto, construir uma outra acima da Billings, que é chamada Rio das Pedras, para depois sair dessa Rio das Pedras uma tubulação, ou melhor dizendo, tubulações, que desce a água até essa usina que fica praticamente ao nível do mar. Então, há um desnível de 720 metros. Né? Por exemplo, a usina de Itaipu tem um desnível de em torno de, se não me engano, 90, 100 metros, entre a montante e a jusante. Aqui, no caso, 720 metros. Vantagem, geração de energia elétrica. É uma geração de energia elétrica, o impacto ambiental não foi tão grande e tal, e essa represa Billings também é uma manancial de água, né, para o saneamento. O grande problema, com o passar do tempo, a cidade foi crescendo, construções clandestinas apareceram nas margens da represa e o Rio Pinheiros começou a receber muito esgoto. Tanto que, por lei, foi proibido o bombeamento de água do Rio Pinheiros para a represa Billings. Mas a represa Billings continuava a receber esgoto, né, das margens. Então, em uma determinada região da represa Billings, a captação de água para saneamento foi proibida. Então, meio que dividiu a represa em 2 partes. Uma, água poluída, outra, água para abastecimento, principalmente para a região do ABC, que é, né, pega São Bernardo, talvez Diadema receba essa água também, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, etc. E aí que vocês estão vendo, margens retificadas e impermeabilizadas. Como assim retificado? Antigamente, tanto o Rio Tietê quanto seus afluentes, eles eram meândricos. Como assim? Cheio de meandros, que são curvas. Porque passava em uma região bem plana, então a água escorria para tudo quanto é lado. E o curso do rio meândrico sempre muda, né, com acumulação e deposição de sedimentos, acumulação e extração de sedimentos, isso é natural. Aí depois, né, a partir da década de 30, começou-se a retificação, alegando o quê? Que necessitaria drenar os pântanos, os lagos, as margens dos rios, para diminuir as doenças causadas por mosquitos, como malária, dengue, etc. Pode até ter diminuído graças a essas iniciativas. Mas o grande problema da retificação é que a capacidade de captação das águas, né, o volume
o volume assim disponível, né, para armazenar água diminuiu bastante. E aí aumentou-se as enchentes, porque sempre teve enchente. O que é um pântano? Um pântano é um local que periodicamente é alagado. É normal. E aí, ao retificar, construiu-se as vias expressas, né, que foram grandes avenidas, construção de casas, né, construções das mais diversas, e é normal que até nos dias de hoje algumas dessas regiões sejam alagadas. Então, necessitaria, né, se fosse para ter uma retificação, necessitaria do quê? Construir canais maiores, mais largos, permitindo uma maior vazão de água. Mesmo que boa parte do tempo, apenas uma pequena parte desse canal seja realmente aproveitado, né? Mas o grande problema é quando o volume descarregado é muito grande. É aquela história, né? Você tem que construir empreendimentos, né, para escoamento de água pluvial e também água fluvial, né, do rio, dos rios edificados, no caso Rio Tietê, Rio Pinheiros, aí tem outros afluentes menores, como Tamanduateí, Córrego Aricanduva, etc., em que, da mesma forma, né, a capacidade de retenção da água diminui, né? E, enfim, aí tem que constituir grandes obras, custando bilhões, apenas, né, para ser usado e sua plena carga em algumas poucas horas por ano, mas são aquelas poucas horas que causam problemas em que as águas entram nas lojas, supermercados, entram nas casas, causam enormes prejuízos, né? Até teve gestões aí na cidade de São Paulo, onde houve construção de piscinões, que são grandes tanques abertos ou fechados, de concreto para reter água. Só que tem que ter manutenção. O que é essa manutenção dos piscinões? Limpar, porque vai terra, vai lodo, vai lixo, né? Mesma coisa nos rios, por exemplo, Tietê e Pinheiros. Recebe lodo, porque vai desde matéria orgânica, que é folhas, até mesmo recebe esgoto in natura. E aí o lodo acumula, o nível do rio sobe e a capacidade de reter água diminui ainda mais. Então sempre tem lá, de vez em quando, alguma retroescavadeira retirando o lodo do fundo do rio Tietê, né? Aí vai desassoreando, né, retirando o lodo do fundo do fundo do rio, e aí a água fica cada vez mais turva, mais suja, né? Enfim. Tanto que não tem vida no Rio Tietê ao passar por São Paulo, né? De Mogi das Cruzes até Salto, né? Que é uma cidade mais afastada, já no interior paulista. Quando fala que não tem vida, não tem peixes. Não serve para abastecimento, não pode captar água para beber, enfim, nem tratando a água, é impossível. Não é nem cara, é impossível mesmo. Tá? Então, o grande problema de retificar isso, diminui a capacidade de reter água, porque o rio meândrico retém muito mais. O certo seria o quê? Manter esses pântanos, manter esses rios, mas construindo regiões mais altas. Mantendo, né, até mesmo constituindo grandes parques, seria o ideal. Só que na época não existiam vacinas para doenças, havia uma preocupação muito grande acerca das doenças causadas por mosquitos, então fizeram de tudo, né, para acabar com os pântanos. Tá? Hoje sabe-se que foi um grande erro, pelo menos na minha opinião, né? Mas vamos lá. Questão da hipermeabilização. Mais água indo para superfícies, mais água indo mais rápido para os rios, acelerando as enchentes. Menos água sendo absorvida, menos água sendo absorvida pelo solo e menos água sendo absorvida pelas árvores. Tá? Para diminuir isso, o ideal também seria, né, as pessoas, né, terem a iniciativa, né, de colocar cisternas, caixas d'água para armazenar água da chuva. Aí diminuiria a necessidade de água dos sistemas, por exemplo, cantareira, menos água do sistema das empresas de saneamento, e aí pegaria essa água para fins não potáveis, como, por exemplo, descarga, lavar chão, lavar calçada, principalmente quando não está chovendo, principalmente, né, quando os rios, quando as tubulações não estão tão cheias assim, né? Porque ninguém vai lavar carro em dia de chuva, né? Por exemplo. Então, se milhões de habitantes, se milhões de domicílios tivessem sistema de captação de água de chuva,
uma quantidade menor de água da chuva iria direto para o rio, para os rios. Aí até diminuiria um pouquinho, tudo bem, um pouquinho, o risco de enchente. Mas aí todo mundo teria que ter essa iniciativa, ou até mesmo criar leis obrigando construções novas a colocar cisternas para captação de água de chuva. E até mesmo economizaria, né? Porque a pessoa gastaria menos com água, né? Diminuiria a conta de água. De novo, para ser usado para privada, lavar calçada, carro, enfim, né? Aqui seria uma imagem extraída lá do Google Earth, onde estão aqui a represa Billings, aqui onde eu estou apontando, né, uma água mais escura aqui, a represa Rio das Pedras, e logo aqui embaixo, as tubulações que levam água até Cubatão, né, mais especificamente na usina Harry Borden, onde há uma hidrelétrica. Só que vou dizer uma coisa para vocês, a energia gerada por essa usina, ela é muito menor do que na época da inauguração. Por quê? Porque a água do Rio Pinheiros ainda não era poluída. O Rio Pinheiros está aqui, ó. Rio Pinheiros vai até aqui. Aí tem a represa Guarapiranga também, que foi construída mais ou menos na mesma época para fins de abastecimento. E a represa Billings é maior, pega mais cidades. Mas de propósito, né, foi maior tal para alcançar até próximo à Serra do Mar, bombear água para o Rio das Pedras, que está logo aqui. Ou não, desculpa, está aqui, ó. Essa aqui, ó, desculpa. Mas não importa. O que importa é que a quantidade de energia elétrica gerada na usina aqui embaixo, em Cubatão, a Harry Borden, ela é menor porque a quantidade de água bombeada para o Rio das Pedras é menor também, porque seria a água daqui do Rio Pinheiros. Poderia até mesmo ocorrer o quê? Uma parte da água do Rio Tietê ser conduzida para o Rio Pinheiros. De novo, né, fazer o caminho inverso. Se a água fosse totalmente limpa, adequada para alimentar as turbinas. Mas aí precisaria do quê? De obras aqui para captação de esgoto, inclusive de comunidades clandestinas ó, nas margens, né, para não ter uma água tão poluída assim. Tá? Aqui as fotos, né? Aqui é a represa de Guarapiranga, tá? E aqui é o Rio Pinheiros. E aqui a represa. Aqui a represa de Guarapiranga está mais para cima, a represa Billings está logo aqui em cima. Tá? Então, ao invés de ser uma hidrelétrica, é uma estação de bombeamento. Aqui é o seguinte, do lado direito é a parte lá da represa Billings que está poluída. E a outra, que é a água mais pura, onde tem bombeamento e tal, que é para abastecimento. Tá? Construções às margens, né? Tendo aquele problema, né, do esgoto in natura, a céu aberto, problema do lixo, e o problema da eutrofização. O que é isso? É decomposição da matéria orgânica, principalmente em dias de sol muito forte, onde a proliferação de algas, pode ser alga vermelha, não é comum no mar, né, maré vermelha, ou aqui algas verdes, até mesmo algas azuis também pode surgir decorrente aí a presença do esgoto. Tá? Formando até toxinas que podem fazer mal à saúde. E essa aqui é a usina Harry Borden, que está ao nível do mar, que capta água lá de mais de 700 metros de altitude. Aqui, ó, as tubulações, né? A usina Harry Borden está aqui embaixo e a captação está logo em cima. Tá? Eu vou parar por aqui, o vídeo está muito longo, né? Eu vou continuar dando outros exemplos aí de transposições. Tá? E é isso, até daqui a pouco, gente.